A grandes empresas. Nossa dedicação à qualidade e ao atendimento encaminha os clientes na melhor solução para atingir a almejada estabilidade financeira, onde nos tornamos uma referência no mercado. Faça parte da revolução da energia solar com a Eletricampus. Entre em contato hoje mesmo para transformar sua casa ou empresa em um ambiente mais sustentável e econômico. 22 30 33 22 13. Você sabia que o Sicoob Fluminense tem o consórcio certo para você realizar os seus sonhos? Com o consórcio do Sicoob Fluminense agora, você pode ter seu carro, sua moto, novos ou usados, ou adquirir a sua casa própria. Tudo de forma planejada e com parcelas que cabem no seu bolso. Consórcio do Sicoob Fluminense. Rápido, prático e seguro. Ligue agora para 22 27 26 27 50. Repetindo, 22 27 26 2750 e saiba mais. Com o Sicoob Fluminense, você começa hoje mesmo a planejar o futuro que você merece. Oito horas 6 minutos em Campos. Já voltamos com Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também pelo Face, YouTube, Instagram. Você acompanha este programa agora em podcast. Logo mais tem reprise na Plena TV. Tá? Então você fica ligado aí aonde você estiver, pelos aplicativos de rádio, você pode acompanhar também, enfim, pela Alexa, é só dar o comando Alexa ouvir Folha FM. 8 horas 7 minutos, hoje, terça-feira, 19 de agosto de 2025, de volta com Folha no Ar no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radimed Diagnósticos por Imagem e consórcio do Sicoob Fluminense. Hoje, nesse programa, um painel político, histórico e cultural, mas, sobretudo, também de desenvolvimento, e que é o tema dessa volta agora, para abrir esse blocão que nós vamos direto até o final do programa, com o semiárido ao norte e noroeste fluminense, vetado por Lula. Antes de abrir aqui com o Aloysio Abreu Barbosa hoje com a gente na bancada, deixa eu só convidar você, e aí extensiva a toda a sua família, a todos, a abertura hoje oficial às 19 horas do Festival Internacional Goitacá de Cinema. Ontem nós falamos aqui muito com o Fernando, que é o Fernando Souza, o idealizador, realizador desse projeto, que conta com o apoio do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. E aí ele fez aqui o convite, a gente só reforça hoje, 19 horas ali no apito, né, como a gente chama, da nossa gloriosa UENF. A partir de 19 horas, ali estacionamento é à vontade, pode entrar, não tem nada para te impedir ali, nem é preciso pagar ingresso, só compareça, prestigie. Hoje, inclusive, a UENF prestará uma homenagem também à nossa gloriosa Zezé Mota, logo mais a partir das 19 horas. Feito o convite, vamos falar sobre semiárido. Semiárido é um projeto de lei PL 1440 de 2019, feito pelo então deputado Vladimir Garotin, e eu aqui não vou botar pilha nesse negócio de família, mas Clarissa falou lá que no Instagram dela que só foi aprovado porque ela foi a relatora. Não falou isso não, falou que ela também fez parte dessa história. Mas tudo bem, até aí foi aprovado então pela Câmara, foi aprovado também pelo Senado, finalmente, demorou muito, tanto é que nós estamos falando de 6 anos, mas esse projeto que tem como característica principal, e o Aloysio vai trazer um pouco mais disso, mas é exatamente, e essa semana nós vamos também entrar nesse detalhe, além do programa de hoje, de resgatar e de salvar essa que é uma cultura nossa, que é o agro aqui na região norte e também na região noroeste, e que mudou severamente nos últimos anos. Nós tivemos aí grandes enchentes, década de 60, 70, 80, 90, início dos anos 2000.
acho que até 2008 foi uma das últimas enchentes de proporção maior aqui na região, e hoje você não tem mais. Os pés de manga estão carregados a beça, vai dar enchente. Cadê a enchente? Ou seja, é nítido, não precisa ser nenhum cientista para perceber que mudamos o nosso clima e que precisa, sim, de um apoio do governo federal no sentido de socorrer aqui a região e dar algumas garantias, principalmente às safras. Aí, Aloysio, eu trago você e, inclusive, tenho a informação de que você tem algum bastidor, alguma novidade, enfim, alguma movimentação no sentido de tentar agora fazer esse PL andar, ou, quer dizer, o veto ser quebrado. Aí eu chamo você, Aloysio, para dissecar isso aí pra gente. Por favor. Nogueira, assim, tem muito sido falado, muita besteira sido falada sobre o processo semiárido, né? É impressionante. Época de Copa do Mundo, todo mundo vira técnico de futebol, não entende nada de futebol, falando um bando de besteira. Em época de eleição, todo mundo vira analista político, um bando de gente que não entende nada de política, falando um bando de besteira, dando para os burros na água. Contra a pesquisa, para chorador de corno no quente da cama com o resultado da urna, né? Eu falo, cara, assim, deve até existir. Eu imagino que a Índia tem mais de 1 bilhão de habitantes, né? A Índia é uma democracia, né? Copiou o sistema do que quem comunizou eles ali no século XIX, 18, 19, 20, que foram os ingleses, né? Democracia parlamentarista. Eu imagino que na Índia, mais de 1 bilhão de habitantes, deve ter um maluco que questionou a pesquisa e não foi chorar no quente da cama com o resultado da urna. Mas se existiu, querer conhecer. Porque em 53 anos de vida, e 89 para cá vai dar quanto tempo? Dá 11 com 25. Em 36 anos eu nunca vi. Deve existir, eu suponho que deve existir. Mas eu nunca vi. E agora, com o semiárido, um bando de gente que não entende nada de geografia, se bobear nunca nem jogou um jogo de War na vida para decorar como é que é o mapa mundi, falando sobre geografia, né? E geografia eu vou deixar para os geógrafos, né? Agora, essa conversa toda, acho que são duas coisas, duas perguntas, né? Se há questionamento ao projeto que levou o governo Lula, teria levado o governo Lula a vetar, por que ele não foi apresentado por nenhum deputado ou senador do PT ou de partido de esquerda que fizeram parte, integram ainda várias dessas comissões onde o projeto passou por unanimidade, como você disse, nos últimos 6 anos? Por que será? O motivo, na verdade, eu não vou entrar na questão técnica, mas se ela existe, por que ela não foi arguída antes? A questão, na verdade, vamos falar a verdade aqui, vamos parar de dourar a pílula com coisa que tentando se arvorar de conhecedor de um assunto que ignora. Muita gente falando aí sobre o veto, esse povo ignora de política e geografia, dá para preencher o Grand Canyon, né? Olha no mapa onde é o Grand Canyon, né? Olha no mapa onde é o Grand Canyon, para descobrir. A verdade é uma só. Ele foi vetado por indicação da Casa Civil. Ele foi vetado por Rui Costa. Quem é Rui Costa? Ministro-chefe da Casa Civil do governo Lula. E veio da onde, Rui Costa? Governador de qual estado? Você sabe? Bahia. Quem foi governador da Bahia também, do PT, foi governador da Bahia antes dele? Jacques Wagner. Eram aliados. E por conta de disputa regional, disputam hoje o mesmo espaço, né? O espaço da esquerda do PT na Bahia, né? E quem fez o acordo no Senado para não vetar o projeto? Jacques Wagner. Quem vetou? Rui Costa. É uma briga interna de política baiana que vetou o projeto. É por isso que o senador Portinho
senador bolsonarista, e que é um dos parlamentares que mais trouxe emendas para Campos e para a região na sua última legislatura, falou que tem que honrar a palavra. Porque a palavra do governo Lula foi empenhada por Jacques Wagner para não vetar o projeto. Aí Rui Costa, que é tem uma força muito grande dentro do governo PT, é considerado meio inacessível, veta o projeto. Isso não tem nada de Lula. Isso foi Rui Costa, por uma disputa política regional de dois ex-aliados que se tornaram adversários internos, que são Rui Costa e Jacques Wagner. Esse é o motivo real. Esse é o motivo real. O que vai acontecer agora, tem vetos até de Bolsonaro para serem votados ainda, desde Bolsonaro. Pode ser que na composição derruba esse veto e mantém esse, o veto caia. Vamos esperar para ver. Agora, quem falar que isso é um motivo técnico, pelo amor de Deus, não é motivo técnico nenhum. O motivo é um só, uma disputa interna na política baiana entre Jacques Wagner, que fez o acordo no Senado para aprovar o projeto, como de fato foi aprovado por unanimidade, e seu Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil. Eram aliados, um sucedeu o outro, foi assessor do outro no governo da Bahia, e se tornaram adversários internos. E quem paga o pato pela disputa entre Rui Costa e Jacques Wagner na política baiana, pelo controle do PT na Bahia, que é o estado tradicionalmente mais petista, um dos mais petistas que tem, no Nordeste, é o mais populoso do Nordeste, é o maior, né? Então puxa muita votação no PT, por uma disputa interna de poder entre seu Jacques Wagner, senador da República, e seu Rui Costa, ex-aliados, hoje adversários da Bahia, tanto quanto Clarissa e Vladimir foram aliados e hoje estão disputando, tanto quanto Cid e Ciro Gomes, irmãos, também racharam pela disputa interna da política do Ceará, está o Norte e o Noroeste Fluminense pagando o pato, né, por conta de uma disputa política na Bahia, interna, entre Jacques Wagner e Rui Costa, que foi quem inventou o projeto. Isso não tem nada de Lula, isso é Rui Costa. A verdade é essa. Entendeu? Perfeito. Não, perfeito. Acho que esse ponto esclarecedor aí gera uma outra pergunta, que aí também, claro, a gente tem que fazer as autoridades, mas para a gente debater aqui, e eu trago a sua linha de raciocínio. Porque, na verdade, cara, você imagina um presidente da República, um prefeito, você já viu, já tive a oportunidade de ver, os caras têm 1 milhão de coisas para fazer e assinar durante um dia. É claro e óbvio que ele não consegue ler aquilo tudo. Ele tem um chefe da Casa Civil que vai indicar para ele, isso aqui veta, isso aqui não, isso aqui... Tem aqueles mais destacados pela imprensa, aqueles assuntos mais polêmicos, essa coisa toda. E aí sim, um PL desse, ele não tem destaque nacional, tem destaque regional. E aí, como você traz essa novidade para muita gente, para gente também, de uma briga de política interna regional e que não tem nada a ver com a nossa região, e sim lá na Bahia, essa briga política, cara, cabe assim uma pergunta: como que a gente pode, Aloysio, fazer um lobby? E aí você vai buscando aqui algumas alternativas e tal, até chegar o presidente da República e falar: presidente, o senhor vetou isso aqui? Claro, é evidente que não tem como saber, mas olha isso aqui, o que vai fazer com a região. O Maurício Costa, o Maurício estava falando aqui com a gente, presidente da ASIC, Cabral, na última sexta-feira, ele falou que, o Cláudio, o veto do presidente está batendo de frente com a opinião de 1.200.000 votos, que é uma média aqui da região norte, somada à região noroeste que ele trouxe. E aí, buscando um entendimento para chegar a um lobby até o presidente. Você acha que aquele telefone que Lula anotou nas costas de Vladimir não vai servir agora, não? É uma tentativa de... É possível, não sei. É muito jogo de cena político ali, né? Tem um fator
real e também é usado para justificar o veto. Não tem nada a ver com a geografia. Quem fala isso é tão imbecil quanto quem na Copa do Mundo fala para tirar o zagueiro para botar o ponto esquerdo. Né? Em vez de fazer um gol, vai tomar 3. Ou questiona pesquisa em tempo de eleição. O projeto aprovado também traz isenção fiscal a algumas atividades. E o governo precisa arrecadar mais. Esse é um motivo técnico, sim. Não é nada de clima. Até porque, vamos combinar, sobre clima e sobre geografia, vou falar os climatologistas e geógrafos. Agora, subúmido e semiárido, semi, são 2 prefixos, que estão muito mais semântica, né? Vamos combinar? Se é subárido, se é subúmido, o que é semiárido? É questão semântica. E sub e semi são muito parecidos, são muito parecidos. Enfim, mas vamos ver como é que isso vai ficar. Eu acho que vai ser uma negociação de vetos entre oposição e governo que vai definir isso. Talvez uma adequação, né, em relação, por exemplo, a essa isenção fiscal que realmente interfere na necessidade do governo Lula arrecadar mais imposto, entendeu? E agora não dá para Norte e Noroeste Fluminense pagarem um pato por uma disputa interna do PT baiano entre Jacques Wagner e Rui Costa. Não dá, né? E pior, tem gente aqui que não defende isso, não está na Bahia, está aqui no Norte e Noroeste Fluminense, defende isso. Entendeu? É de uma falta de inteligência. Cara, sinceramente, esse pessoal pro bolsonarista que apoia patriota travestido de verde e amarelo, que apoia a taxação de Trump contra o Brasil, por causa do julgamento do Bolsonaro no STF, é a mesma coisa. Estão no mesmo barco, sem tirar nem pôr. Entendeu? Joga contra o próprio patrimônio de paixonite acéfala política, pelo amor de Deus. Nesse ponto, infelizmente, o lulopetismo e o bolsonarismo se assemelham demais, né? Na cefalia de seita de alguns dos seus, né? Se parecem demais. Acrescento aí o apoio ao tarifaço, que também é o que você falou aí, é isso aí. É a mesma coisa. A mesma coisa. Os caras estão no mesmo círculo do inferno de Dante Alighieri. Ou como diria o nosso glorioso Bruno Henrique, no mesmo patamar, cara. É um nível de acefalia que você falou, um nível de ignorância, assim, assustador em pleno o século XXI. Mas, cara, é aquela história. Esse pessoal se baseia, e aí tanto de um lado quanto de outro. Ele se baseia naqueles grupos de WhatsApp, né? Que você não é? E aí sai... E o pior que, sabe, Luiz, que se basear nessas informações, o pior disso tudo é não só se basear, é querer convencer a gente e espalhar isso como forma correta dos fatos que estão acontecendo, e na verdade não é, passa muito longe disso, passa muito longe. O que preocupa só é o que você falou aí sobre essa questão de uma adaptação técnica e tal, como você disse, chama os técnicos para resolverem, e nós vamos falar sobre isso essa semana também, mas só para fechar essa questão do semiárido aqui da minha parte, você pode evidentemente que continuar e destacar outras novidades, mas assim, o que é preciso a gente entender, e que essas pessoas que muitas das vezes comentam e estão sendo atingidas, ou fazem de maldade ou não sabem por ignorância, é que atinge a todos os setores. A nossa economia,
ela vive muito do agro, ainda vivemos muito do agro. Se você perceber, temos outras fontes. Campos, por exemplo, é serviço, né? Tem muito serviço, mas basicamente nós temos muita força e há um trabalho forte hoje do próprio governo Vladimir de reacender, de reaquecer, de recuperar esse agro como um todo. Eu conversava com o próprio Tito Inojosa e ele falava das necessidades de se limpar os canais para reaquecer esse agro lá na ponta, para você ter mais canas, para poder a usina moer, para você ter uma produção. Isso tudo está implicado em quê? Geração de emprego. Está implicado na economia que vende aqui desde uma agulha até um carro zero. Então está todo mundo envolvido nesse processo. Não tem como você ter essa opinião que você traz aí dessas pessoas ignorantes que na verdade eu acho que são mais maldosas do que ignorantes, porque tem os dela garantido e aí vai para essa maldade contra aqueles que não têm. Mas não ver que a aprovação disso vai trazer dividendos para a região, não apenas na economia local, é como idiota bolsonarista que fica falando contra a Lei Rouanet, sem perceber o que ela causa de impacto em toda a cadeia produtiva. É o mesmo tipo de idiota, de um lado do outro, entendeu? Que joga a discussão no Brasil para um nível muito, muito rasteiro, né? Muito rasteiro, tudo hoje tem que ser capturado por essa cefalia bipolar, né? Enche tanto de um lado quanto de outro. Cansa. E vai para a parte do ódio. Ainda tem o outro ingrediente aí que e você vai vendo nos cortes, eu não vou nem comentar aqui, se você me permite, quem está ouvindo, assim, como que a gente consegue observar essa disseminação, mas sobretudo essa manutenção da chama do ódio de um lado e do outro, tá? Isso não tem tem nenhuma distinção, é de um lado e do outro. As provocações em alguns cortes de discursos de algumas lideranças dessas frentes, tanto da esquerda quanto da direita, batendo justamente ali em palavras, tipo assim, em códigos, né? Exatamente, tirando a comida do prato do pobre. E, sabe, assim, exatamente como se fosse código para poder disseminar ali o ódio, o que é muito, muito ruim. Fica umas coisas assim, tipo assim, porque a elite escravocrata rural. Olha só, me aponta um setor agrário do mundo que não teve mão de obra escrava. Não, eu quero um, quero dois, não, quero um. Alguém está defendendo a escravidão? Óbvio que não. Agora, você querer julgar por isso todo um setor, não tem. É como diria Barão Tararé, né? Ou restaura-se a moralidade, ou lucro pretemos-nos todos. Vão todo mundo roubar. Porque não há atividade agrária no mundo, né? Na Europa, na Ásia, na África, nas Américas, na Oceania, que não tenha sido feita, né, nesse diapasão, que era o diapasão da economia da antiguidade até o iluminismo, né? Enfim, e o que é pior, se o principal afetado, que é o setor rural, se procura colocar sobre ele a responsabilidade da mudança do clima, quer dizer, assim, de uma estreiteza, de um preconceito, enfim, que não produz nada. Enquanto isso, o Nordeste, quando é interesse do Nordeste, se une. Se for uma coisa para a Bahia, Jacques Wagner e Rui Costa vão se unir. O Espírito Santo já tem o semiárido no Norte. Se vier para o Sul, que é o nosso Norte aqui, acabou nessa atividade. Eles com vantagens. Os produtores rurais do Espírito Santo, com vantagem para crédito, né? E os daqui não, fecha tudo, entendeu? Acaba.
Isso vale tanto para o grande produtor quanto para o pequeno. Para o médio e pequeno. Entendeu? Teve uma... não, desculpa, pois não. É de uma certeza, assim, sem par, né? Uma falta de amor próprio também, é uma disso. É como patriota travestido de verde e amarelo que comemora a traição de Trump contra o Brasil. Contra o Bolsonaro no STF. É a mesma coisa. Mesmo tipo de pensamento e de atitude. Só muda, inverte o sentido ideológico. Entendeu? É de direita ou é de esquerda. Né? Eu sou do bem, eu sou do mal. Né? Isso é religião, isso não é política. Não, mas enfim. Não, só para fechar essa questão de semeação, 8h31, para a gente partir para... porque você fez uma outra pesquisa também, a gente quer falar sobre ela, e tem um recorte interessante que você observa e me chamou a atenção aqui sobre isso, o que você escreveu. Mas só uma coisa, estou até pesquisando aqui para ver se eu acho sobre o semiárido. O Siciliano falou, e eu não estou dizendo que são as mesmas palavras dele, não, mas que quebrar um veto não é tão fácil assim. E aí Vladimir contestou, inclusive não sei se foi já no blog Opiniões, se você já estava finalizado aí a sua pausa, ou se foi no jornal Folha da Manhã ou no portal Folha 1, que não é bem assim. Eu queria achar essa fala aqui, mas eu não estou achando, e de fato não é. Quebrar esse veto não é fácil, mas também não é coisa de outro mundo, né? Não, como eu disse, acho que isso vai ficar na negociação dos vetos, então, porque há vetos também, ainda do governo Bolsonaro, a serem analisados. Então, isso vai ficar meio ali entre oposição e governo, qual veto é mais importante, qual veto é menos, né? No conjunto de vetos, entende? Sim. Vai qual fica, né? Agora, eu acho que ser daqui, no Norte e Noroeste, e ser contra, cara, você tá, seu nível mental de compromisso com a sua terra é igualzinho do patriota verde e amarelo que comemora a traição de Trump, não é diferente, não. Edmundo aqui, Siqueira, comenta aqui no reservado. Acho que muitos sabem, comenta para mim no comentário aqui, né? Acho que muitos sabem o que penso do bolsonarismo, assim como você também, eu, Aloysio. E acho que todo mundo sabe também o que eu penso do bolsonarismo, né? E o agro é repleto de bolsonarismo. Mas não se pode, por isso, lutar contra o patrimônio, contra uma coisa justa. Parte da esquerda só não apoia mandioca, mas apoia a macaxeira. De novo, uma questão semântica, né? Exatamente. O que é semi, o que é sub, e o que é mandioca, o que é macaxeira, o que é aipim. É isso aí. Não, legal. Perfeito. Legal no sentido explicativo que eu digo, mas muito chato. E não vai você querer discutir com esses caras, não, porque o nível é tão complicado, é tão difícil, que você fica... Seguramente você perde a discussão. Porque não tem como você... Os argumentos que você tem são lógicos, e quando você traz aqueles argumentos surreais, assim, sinceramente, malucos, é o mesmo cara também, cara, numa proporção já... Ele está de um lado com a bandeira americana, do outro com a bandeira israelense, não sabe nada sobre Israel, não tem a mínima ideia do que é Israel, com a bandeira de Israel defendendo a proibição do aborto no Brasil. Como? Por exemplo, Israel tem aí a aprovação, a liberação do aborto. Então, bicho, rapaz, é encrenca. Como dizia um técnico nosso aqui na rádio, Tiãozinho, saudoso Tiãozinho, ele olhava assim para aqueles transmissores mais antigos e falava, rapaz, hoje a encrenca é grande. E discutir com esses caras que são a favor do tarifaço, a favor do veto do projeto semiárido é quase que impossível, viu? Bom, Aloysio, são 7h35. Seguindo aqui nesse bloco que a gente combinou de fazer direto aqui com o ouvinte, com você, deixa eu pedir a você para trazer, e aí você fez uma pausa,
mas o couro aqui seguiu comendo também, não muito diferente do que, como você comparava, o Flamengo, né? Pô, Nogueira, eu parei uns dias, o Flamengo estava na liderança, quando eu voltei o Flamengo continuou na liderança. Ou seja, houve sim uma alteração no cenário político nacional, e aí a gente vai para essa projeção da política nacional que eu quero te pedir, onde após o anúncio a carta enviada ao Brasil lá no início de junho, né? Agora eu não me lembro a data exata aqui, mas há cerca de 60 dias atrás aproximadamente, onde Trump já anunciava o tarifaço para agosto de 50% sobre o país, com aquela questão do TSF, né, onde pune aí, onde julga, pelo menos até agora, está em julgamento, não pune, está errado, eu falei errado, é julgamento do ex-presidente Bolsonaro. Ele atrelando uma coisa à outra, mas destacando que o Brasil é um péssimo parceiro comercial dos Estados Unidos. Com isso, o Lula surfou, deu ali meio que um gás, eu não sei se é gás de Coca-Cola ou se é daquela tubaína, que deu uma levantada um pouco na sua aprovação, diminuiu um pouco nas últimas pesquisas a sua reprovação do governo, mas acabou mantendo ali aquela disputa, ainda projetando já votos também por outro lado, uma pequena vantagem ou até em alguns pontos empate técnico. Qual é o cenário hoje da política nacional nessa sucessão? E assim, tem tanto recorte, Aloysio, que se for ficar, a gente fica aqui até meio-dia, mas eu vou tentar, só nesse preâmbulo aqui, reduzir, porque tem um fogo amigo também entre o clã Bolsonaro e o Tarcísio, que é o que tem despontado aí na intenção dos eleitores da direita. Como é que dá para traduzir isso tudo aí nesse momento que você consegue observar? Nogueira, a grande discussão, tipo assim, se você pegar, eu falava isso aqui antes do Trump ameaçar o Brasil, eu usava exemplo do Canadá, né? Eu acompanho pesquisa no mundo todo, e eleição, até porque você tem que entender, né? Para você entender a eleição, você não tem que estar só no seu país. É bom você acompanhar nos outros países também, sistemas diferentes, como parlamentarista, que é o caso da... Eu falei que a Índia herdou o modelo de democracia do seu colonizador, que foi a Inglaterra. O Canadá, idem. Mesmo colonizador, mesmo modelo. República parlamentarista, né? E no Canadá, o Justin Trudeau, né, que era o primeiro-ministro, vivia há algum tempo já, né? Ele era primeiro-ministro desde quando Trump foi presidente a primeira vez, eleito em 2016. Trump assume agora em janeiro desse ano, né? E promete taxa não só, como promete anexar o Canadá. Anexar o Canadá. Até Trump assumir, né? E começar com a sua verborragia, né, de valentão de pacto de ensino fundamental, né, os conservadores canadenses, até por desgaste material do Trudeau, há muito tempo no poder, centro-esquerda, tinham 20 pontos de vantagem nas eleições, nas pesquisas, né, para as eleições parlamentares do Canadá. Trump abriu a boca, né, começou a falar um bando de besteira, gerou uma reação nacionalista canadense e Mark Carney, sucessor de Justin Trudeau, progressista, se elege primeiro-ministro no Canadá. Tem 20 pontos de vantagem num país do tamanho do Canadá, que é o segundo maior país do mundo, país continente, como é o Brasil, como é o próprio Estados Unidos, como é a Índia, como é a China, como é a Rússia, como são Índias, como é a própria Austrália, né? Não é brincadeira, né? Mas ali foi um tiro curto. Trump fala as besteiras dele.
em janeiro, fevereiro, março, a eleição em abril. Não teve tempo para a onda de impacto da declaração de Trump, a onda de impacto, ela se espargir no leito do lago, bater na margem e voltar. Não houve tempo para isso. A mesma coisa na Austrália. Trump também, os conservadores tinham larga vantagem também. A Austrália, como o Índio, como o Canadá, também colonizada pela Grã-Bretanha, também herdou seu modelo de democracia parlamentar, né? Os conservadores também tinham muito ponto de vantagem nas pesquisas. Trump abriu a boca, regurgitou com ela sua retórica de valentão de pátio de ensino fundamental e também elegeram na Austrália um primeiro-ministro progressista, né? Virou. O problema do Brasil é que as eleições são em 4 de outubro do ano que vem. A gente tem, até lá são um pouco mais de 13 meses, né? Então, há tempo dessa onda de impacto de Trump, ela se espargir, quando você joga uma pedra num lago, né? Aquela onda, você vê que ela vai se expandindo de impacto no leito do lago, ela bate na margem, ela volta. Isso é físico, né? E vale para a política, né? Então, há tempo dessa onda de impacto anti-Trump e pró-Lula, ela bater na margem e voltar. Há quem aposte que o primeiro tempo do jogo, e todas as pesquisas provam isso, é favorável a Lula. Mas que o segundo tempo seria desfavorável, até porque pode começar a vir as consequências econômicas das sanções dos Estados Unidos, né? Que ainda é uma economia muito importante, mesmo que o Brasil tenha hoje a China como seu principal parceiro comercial. Nosso estado, por exemplo, economicamente mais forte, São Paulo, tem ainda como principal parceiro comercial os Estados Unidos. Então, quando essas sanções começarem a vir na forma de desemprego, né, o governo estuda a auxiliar, acho que está muito correto, os setores que vão ser afetados, né, isso pode reverter contra Lula. Hoje, se a eleição fosse hoje, eu tenho pouca dúvida que Lula se reelegeria. Só que daqui a 13 meses. Então, o que se argumenta é que o primeiro tempo do jogo é favorável a Lula, o segundo tempo pode não ser. E vamos combinar, 13 meses, dá para primeiro tempo, segundo tempo, prorrogação de disputa de pênaltis. Sim, claramente, Aloysio, um setor da direita, e é o que você falou, são fatores externos, alheios lá aos exemplos do Canadá que você traz, que traz aí uma vitória expressiva, com 20 pontos, coisa que a gente não tem aqui no Brasil há um tempo. Coisa que a gente não tem aqui no Brasil há um bom tempo. Essas vitórias, assim, mais expressivas de governo federal, de presidente. Veja bem, eu não falei que a vitória do Mark Carney foi por 20 pontos. Eu falei que os conservadores tinham 20 pontos. Ah, sim. E ele reverteu essa vantagem e ganhou. Sim. Não. Na Austrália e no Canadá, os conservadores tinham muita vantagem nas pesquisas. Sim. A partir das besteiras do Trump... Reverteu os 20 pontos. Ele inverteu. Não, no Canadá foram 20 pontos. Na Austrália era um pouco menos. Mas, enfim, era também grande a diferença. Era 2 dígitos. Sim. Eles reverteram a diferença e ganharam a eleição. Não, posso até pesquisar, mas o que eu quero trazer aqui, na verdade, é que há uma grande apoio, pelo menos há uma especulação da esquerda, centro-esquerda, de que a direita racha até a eleição. E esse final de semana mesmo, teve vários pontos, assim, de sinais sobre isso, por conta do ataque do clã Bolsonaro aos governadores como um todo. Por exemplo, como Zema. Zema, não vou te falar. Melhor não falar, que senão o advogado vai ter muito trabalho. Mas é um tiozão de zap muito complicado, meu Deus. Mas vamos lá. São Paulo, Tarcísio, que é um dos caras que desponta muito aí nessas pesquisas. Só para a gente encerrar essa questão federal, da eleição de presidente. Você vê alguma possibilidade de um racha nessa direita, entre direita e bolsonarismo? Porque o tarifaço, que segundo ele,
claramente nas lives, lá nas postagens dele. O Eduardo assume e chama para ele como uma conquista dele e do bolsonarismo para o Brasil e atinge em cheio de primeiro o agro. Atinge como um todo, mas principalmente o agro, por conta da perecividade e de outras questões a mais. Mas assim, você acha que existe essa possibilidade? Ou está longe ainda disso ser concretizado? Rapaz, acho que a direita não vai rachar, não. Ela já rachou, né? Está rachada. Né? Entre esses governadores do centro-direita, centro até a extrema-direita, o único até agora que faz críticas do governo Lula, mas que acha um absurdo a taxação de Trump, é Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. É o único. Porque Tarcísio de São Paulo, Ratinho Júnior do Paraná, seu amigo Romeu Zema de Minas Gerais e Ronaldo Caiado de Goiás, eles querem acender uma vela para Deus e outra para o diabo. Né? Elas criticam Lula e maneiram muito o discurso para criticar o Trump. Entendeu? Pelas sanções ao Brasil. Que é assim, independente se você for de esquerda ou de direita, de centro, né? É uma ingerência. Como é que o presidente de um outro país vai querer dizer para o presidente de um país, de outro país do seu continente, que ele tem que interferir no judiciário? Que história é essa? Que história é essa? Onde é que nós estamos? Seu vizinho vai entrar na sua casa, passar a mão na sua mulher, pegar a sua cerveja, dar um bico no seu cachorro, você vai ficar quieto? Na taluda no seu filho? Que isso? Isso não vai ser assim, não. São muito poderosos e tudo, mas a história não é assim, não. Entendeu? E isso tem que ser condenado por qualquer brasileiro. Qualquer brasileiro. Não é ficar igual um palhaço de verde e amarelo. Né? É ser brasileiro de fato. Né? Aqui, nosso quintal manda a gente. Certo ou errado, a gente resolve. Entre nós. Entendeu? Então, tá rachado. E Carluxo, molheira mole. Cabecinha de Maracanã. Né? Foi para final de semana, chamou Ratinho Júnior, não sei se inspirado no Ratinho Júnior, né? Ratinho Júnior, Zema, Caiado e tá sendo de ratos. Porque realmente, assim, eles querem ficar no meio termo que não existe. Né? Não existe. Eles não querem briga com o Supremo, não querem briga com o Alexandre de Moraes, né? Não criticam o Alexandre de Moraes como quer o Eduardo Bolsonaro, que está fazendo lobby contra o Brasil, você é um traidor da pátria, você é um Joaquim Silvério dos Reis, de marca maior, traidor da pátria, né? Militando contra o Brasil, né? E querem que eles apoiem as loucuras do Eduardo Bolsonaro. Que a boca pequena, em off, todos os de direita chamam de boçal. É um boçal que provavelmente está perdendo a razão. Ele está chegando num caso, acho que psiquiátrico mesmo, de patologia psiquiátrica, porque está se achando, né? Está se achando, enfim. Jogando contra o Brasil, se achando, né? Essa coisa de megalomania e de ação persecutória são as coisas que qualificam o esquizofrênico, né? Então só está faltando ouvir voz, né? Enfim. Isso, perfeito. Rapaz, você conhece tudo. Esquizofrenia. Rapaz, que coisa. Você conhece tudo. Cara, que coisa impressionante. Não, e vou acrescentar uma fala minha, mas eu tenho certeza que é a sua. Tenho certeza porque você já falou aqui várias vezes. Não concordo com tudo que Moraes está fazendo, que Alexandre de Moraes está fazendo. Não é por aí assim também. Tem coisas aí, como, por exemplo,
E aí precisa ser, né, revisto isso, de que forma isso não vai virar lá na frente, se é que é possível até comparar, eu não sei tecnicamente, já conversei com alguns juristas, uns alegam que sim, outros que não, há alguns fatores a mais, mas temos que fechar esse assunto só para a gente pular para o outro, mas assim, uma das coisas que eu não concordo é a questão de ele julgar um processo que ele mesmo faz parte como vítima do punhal verde e amarelo que a gente trouxe aqui já em outras bancadas. E assim, mas não é por aí também que vai vir o cara de fora, de outro país, para determinar o que a justiça brasileira tem que fazer ou não, ou qualquer tipo de interferência em qualquer área que seja ela judiciária, administrativa, política, enfim, qualquer uma delas. Bom... A sua pergunta qual é? Não, eu só coloquei um comentário e você também já falou isso aqui várias vezes. Eu não concordo também com tudo, por tudo como você falou, que não tem nenhuma... essa questão de interferência internacional ou extra para resolver os problemas do Brasil interno, o que você falou. Bem ou mal, a gente resolve nossos problemas por aqui. Mas também não concordo com tudo que Alexandre de Moraes faz. Isso que eu coloquei aqui. Acho que tem problemas aí que precisam ser revistos, até técnicos, juridicamente, né, que pode, amanhã ou depois, atrapalhar todo esse processo, como foi a questão da Lava Jato. Nogueira, é simples. Em nenhum regime, nenhum Estado democrático de direito do mundo, vítima julga algoz. Aí entra na falácia da esquerda. Mas eu cometi um crime, Nogueira vai me julgar. Eu ameaço Nogueira para Nogueira não me julgar. Falácia. A ameaça é anterior a Nogueira ser meu julgador. Punhal Verde e Amarelo foi para a rua em novembro, dezembro de 2022. Moraes vai ser juiz dessa ação um ano depois, ele não podia ser relator. É uma falácia temporal, né? E o Supremo manteve ele como relator. Acho que ele faz inquirindo testemunha. Ele é mais inquisidor da testemunha do que e dos réus do que o PGR. O juiz quem deveria julgar assume mais a parte da acusação do que quem deveria fazê-lo, que é o que se acusou com razão Moro de fazer com Lula e Dallagnol. Entendeu? Agora, aquela coisa de Rui Barbosa, né, nosso grande jurista. Ao Supremo a prerrogativa de errar por último. Né? E outra coisa, tá falando de temporalidade, vamos lá. Quando que o STF aceitou a denúncia contra Bolsonaro e passou a julgar ele? Depois do... Quando que recebeu a denúncia da PGR? Da PGR. Foi agora, né? No final do ano passado? Quando? No final do ano passado? 2020? 26 de março desse ano. 26 de março. Quando que aceitou? O tribunal? Quando que aceitou? Março, abril? Não lembro. 6 de maio. Maio. O julgamento do Bolsonaro está marcado para quando? Setembro. Vamos lá. Vamos de março. Março. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. São quantos meses? 6 meses? Dá menos de 6. Arredonda para 6. Maio. Vamos de maio, quando aceitou a denúncia. Maio. Vamos lá. Maio, junho. Junho, julho, agosto, setembro. São 4 meses? 5. Maio. Quanto a média de tempo leva qualquer ação penal para tramitar no Supremo? Ixi, esquece. É longo. 3 anos. É longo, isso aí. 3 anos. A média é essa, 3 anos. Eu acho que Bolsonaro tem motivo de sobra para ser condenado e preso. E por isso mesmo a coisa devia ser feita de maneira correta.
o que está sendo feito para tirar ele da eleição no ano que vem, assim como Moro fez para tirar Lula da eleição de 2018. É perseguição política, sim. Sim. Entendeu? Não vou entrar na questão... eu particularmente acho que o Bolsonaro é sem sombra de dúvida culpado. Sem sombra de dúvida culpado. Né? Agora, deveria cumprir o rito, né? Por que todo mundo joga em 3 anos, o cara que você não gosta, você vai jogar em 6 meses, 4 meses e condenar? Não, né? E a pior é a biruta moral entre esquerda e direita. Quem era punitivista agora vira garantista, que era garantista agora vira punitivista. É esse Parece que... era o biruta do aeroporto, o biruta moral desse povo, de esquerda e direita, né? Varia de acordo com o vento. Verdade. Não, perfeito. Acho que é exatamente essa coisa dos erros cometidos pelo Bolsonaro são claros. A questão da tentativa do golpe assim, ela é evidente, ela é clara. É aquilo que a gente falou. Mas aqui, são 8h56. Você ontem fez uma nova pesquisa que traz aqui os números, deixa eu abrir aqui, do Prefab, para governo do estado do Rio de Janeiro e na estimulada, é aquela que o Instituto de Pesquisa apresenta uma lista, um disco, apresenta uma relação com os nomes que são colocados ali já, né, previamente, e aí estimula o eleitor a escolher um daqueles, ou não, votar em branco e tal, mas essa é, né, tecnicamente, explicando, se me permitem, a pesquisa estimulada. E aí traz uma novidade aqui, e eu quero que você dê uma esclarecida e mostre isso pra gente. Bom, tem Eduardo Paes, que aparece com 35,5%, Vladimir Garotinho, pré-candidato a governador, então, aqui nessa Prefab, que aparece com 5,5%. Washington Reis, como a gente disse aqui já, você anunciou também, ele tem problemas judiciais e hoje ele não pode ser candidato. E que para nós, estava analisando tecnicamente aí, conversando com alguns especialistas, o problema dele é com relação ambiental. Você sabe que problema ambiental... É o baixamento que o irmão fez em Reserva Ambiental Federal lá em Duque de Caxias. Processo... Vai entrar, matar no peito e resolver, se ferrou. Se lascou. E processo ambiental, meu amigo, esquece. Para resolver isso, é sufoco. Pode ser revisto, mas hoje ele não poderia. Pode ser revisto. Exatamente. Hoje não poderia. Né? E assim... Vem aí o Washington Reis em terceiro com 4,7% das intenções nessa pesquisa. Rodrigo Bacelar, o presidente da Alerj, com 4%. Fabiano Horta, com 2,5%. A quem aparece aqui? Maricá. Ex-prefeito de Maricá, Fabiano Horta. Uhum. A quem aparece aqui? Wilson Witzel, com 2,3%. Wilson... Eu lembrei até daquele filme agora, Wilson. Ele pode ser candidato? Está inelegível, não? Não, o Náufrago. Eu lembrei de Wilson. A cabeça parece, né? Aquela volta. Wilson Witzel, 2,3%. Mônica Benício, 1,8%. Não sabe ou indeciso, 22,7%. Branco ou nulo, 21%, que dá aqui 43,7% entre brancos, nulos e não sabe indeciso. Qual é o detalhe dessa pesquisa que você traz, Aloysio? O Prefab tem um problema. É só para comunicar, Mônica Benício é viúva de Marielle e vereadora carioca pelo PSOL. Era casada com a Marielle Franco quando da morte dela. A Prefab tem o mesmo problema que ela já apresentou nas pesquisas a prefeito aqui de Campos na última eleição. E eu identifiquei o problema e sempre faço ressalvas, né? A pesquisa, você tem que se basear, o seu universo pesquisado tem que ser semelhante, preferencialmente igual ao apresentado pelo IBGE. Como assim? Campos tem 20% do estado, tá? Estou falando
20% evangélicos. Eu não posso ouvir na pesquisa 40% de evangélicos. Campos tem 40% de católicos. Eu não posso ver na pesquisa 20% dos católicos. Campos tem 30% de 0 a 1 salário mínimo. Eu não posso ouvir 50% de 0 a 1 salário mínimo. Entre o meu universo de entrevistados, percebe? E a Prefab muda, né, as fatias, né, do IBGE, que o IBGE aponta para o estado do Rio. Por exemplo, como o William aponta aqui, o William Passos, geógrafo, né, especialização doutoral em estatística pelo IBGE, pelo próprio IBGE, ele aponta na matéria que eu trouxe hoje, quer dizer, pelo IBGE, a população do Rio tem 39% de católicos e 32% de evangélicos. Aí, qual foi o perfil ouvido pela Prefab? 41,8% de evangélicos e só 28,1% de católicos. O mesmo IBGE aponta que a população de renda familiar mensal até um salário mínimo corresponde a 50% da população, com 35% na fatia acima, que tem como renda familiar mensal de 1 a 3 salários mínimos. No entanto, a Prefab ouviu 18,1%. São 51%. A Prefab ouviu 18,1% até um salário mínimo e inverteu 51,7% de 1 a 3. Então, não é uma pesquisa. Não dá para você iniciar a pesquisa sem questionar isso, entendeu? E você aumenta, assim, em relação ao que representa na sociedade, você aumenta o número de evangélicos e de 1 a 3 salários mínimos. E você diminui o de católicos e de 0 a 1 salário mínimo. Né? Não dá para você ser sério em pesquisa e não enxergar isso e não questionar, entendeu? Como já tinha feito a mesma coisa nas eleições de prefeito de Campos. Né? E não bateu. Deram resultados. Ninguém sério tinha dúvida de mesmo ser a seleção no primeiro turno. Só o mesmo tipo de idiota que a gente se referiu aqui no método de Sigol. Né? Diz que desconhece completamente política, né? Eleição e tal. Ninguém tinha dúvida real. Quem tem um pouco de pesquisa não tinha, né? E de política. Agora, a Prefab apontou uma margem de vitória que eu disse, a margem de vitória não é verdadeira, não vai ser isso. E foi o que eu disse que ia ser. Né? Foi o que eu disse que ia ser. Com base em pesquisas mais sérias, né? A Prefab, infelizmente, ela comete esses equívocos na metodologia que, para qualquer analista sério, tem que ser colocados. Perfeito, porque aí é que vem o detalhe daquilo que a gente falou aqui, né, de você entender e trazer para a gente detalhadamente, mas assim, de forma bem didática, e se for preciso até lúdica, né, o que é um corte desse de uma pesquisa, e aí por que um aparece bem, outro não, e aí sim, vai aí a dica para você entender mais de pesquisa. Aloysio, são 9h04. Desculpa. Não, pode ficar à vontade. Eu quero só pedir licença a você sobre suas análises da pesquisa, só para trazer aqui uma informação de momento, ao vivo. Já conferi aqui pelas câmeras também do Senzanet, chegou para mim aqui no privado. Edmundo também é fã de Zema. Eu não sabia, não. Edmundo é fã de Zema? Ele vai me matar hoje. Mas é que chegou para mim aqui agora uma manifestação dos carroceiros, conforme a gente anunciava, tá lá no portal Folha 1, a mudança de regras aí para os carroceiros. Não sei se você viu, Aloysio, o cara tentando atravessar uma manifestação. Olha como é que é a incoerência da vida das pessoas. Como é que acontece, né? Uma manifestação com fogo sobre a rodovia, pneus pegando fogo, e o cara tentou atravessar com a carroça, com os animais naturalmente, no meio daquele fogaréu. Quer dizer, os animais refugaram, graças a Deus, né, não conseguiram. Quer dizer, os animais não, acho que os inteligentes, o animal que estava em cima da carroça voltou e, enfim. Conclusão, tem uma manifestação agora
lá no Trevo do Índio, fechando o Trevo do Índio, pista que dá acesso à chegada a Campos e ali a Nilo Peçanha, né, pelos carroceiros, por conta dessa normatização que a prefeitura está criando, né, com placas, com identificação, dessa coisa toda para poder regularizar aí os carroceiros. As carroças, naturalmente, algumas ruas que não pode, enfim. Pessoal, só informar isso. É inevitável. É inevitável. Assim como a rede social, carroça é inevitável regulamentar. Lógico que tudo tem que ser regulamentado. Acho até, Luiz, se você me permite, aí vou ser muito criticado, o pessoal vai criticar, não tem problema. Mas assim como, um exemplo, em Petrópolis acabou, lá em Tiradentes acabou, as charretes puxadas, né, por tração animal, aqui em São João da Barra, acabou. Tem muito. Ainda tem, né? Ainda tem ali ainda, né? Não, mas aquelas da praia ainda tem? Ah, sim, ali acabou, do Sesc Mineiro acabou. Né? Do Sesc Mineiro. E o cavalo defeca, né? Então a insalubridade é óbvia, né? E assim, cara... Ainda que seja animal vegetariano, né? Até tentaram colocar fralda em alguns animais ali em Tiradentes, uma época eu fui lá, isso não emplacou, em Petrópolis também. Mas acho assim, uma exploração, sabe? Já existem outras formas de você ter esse transporte que não os animais maltratados como são aqui em Campos. E os caras vão na contramão, os caras pintam 7. Não, Alto Bernardes ali eu já presenciei vários trechos onde tem a placa de proibido carroça, os caras passam, né? Sinceramente, cara, carroça de burro é uma coisa aí do século XIX que sobrevive ao século XXI, né? Logicamente que isso tem que ser feito. Você não pode também tirar o sustento de uma família, né? Tem os dois lados, tem que, né? Mas é assim, que é inevitável. Regulamentar, não digo proibir, mas regulamentar é inevitável. Inevitável. Né? Tudo tem que ser regulamentado. Né? E só para concluir em relação à pesquisa, sim, mexeram na proporção do universo pesquisado em relação ao que termina o IBGE para a população fluminense. Mas não há a menor dúvida que Eduardo Paes é líder das pesquisas e foi um favorito para vencer a eleição. E deixo aqui, finalizando minha participação sobre o 98, eu devo explicar melhor sobre o ponto final de amanhã. Além da coisa que eu falei do Rui Costa aí com o Jacques Wagner, que é o verdadeiro motivo aí dessa briga política interna do PT baiano, que sobrou para o Norte Fluminense com a questão do semiárido, ao contrário do que pregam os supostos entendidos sobre a questão, tem uma novidade aí, porque o trigo, com a perda de apoio de Bolsonaro, com o desgaste da exoneração de Washington Reis, né? Hoje, o plano B dele, que sempre foi o plano A, se tornou o plano B, pode voltar a ser o plano A, que é uma vaga ali no Conselho do CE, já que ele não pode, embora possa candidatar de novo deputado, ele não pode mais ser candidato a presidente da LERJ, né? Então, hoje parece ser o plano A de Rodrigo, né? Por conta dos erros que cometeu, né? Sobretudo em relação ao Washington Reis, né? Perdeu o apoio de Bolsonaro que ele tinha custado muita habilidade antes, né? E a direita não tem hoje um candidato. Não tem um candidato. Embora o Rio de Janeiro seja ainda, sem sombra de dúvida, um estado bolsonarista. Todas as pesquisas mostram isso. Bolsonaro, pai, o bolsonarismo não quer perder representação no Senado, porque o Senado é o lugar onde, constitucionalmente, o Supremo pode ser enquadrado. O presidente da República não pode fazer impeachment de ministro do Supremo. Deputado federal não pode, governador não pode, vereador, prefeito, senador pode. Se eleger uma bancada, controlar a presidência do Senado, né, controlar a pauta,
e tiver maioria, pode sim, constitucionalmente, nunca foi feito no Brasil, mas pode ser feito sim pelo Senado. Então, ele não queria abrir mão do Senado, por isso está preocupado em fazer uma mancada grande no Senado, o bolsonarismo. E todo mundo sabe que Flávio Bolsonaro está nas pesquisas também, é franco favorito para a disputa real. Flávio vindo a senador, é a segunda vaga, a primeira de Flávio, né? Mas Carluxo, Moreira Mole, estaria com dificuldade para transferir, como o Moro teve. O Moro tentou ser senador pelo São Paulo, não deu, teve que vir para o Paraná, né? Carluxo Moreira Mole teria com dificuldade também para ser senador por Santa Catarina. Então se fala hoje, nos bastidores, com muita força, tá? Que Carluxo Moreira Mole podia vir a senador no lugar de Flávio e Flávio ser governador. E Flávio fosse candidato a governador, sem dúvida, mudaria bastante esse tabuleiro aí. Acho que perdão, para complementar. Vamos esperar pesquisas novas, se isso se concretizar, continuaria favorito. Mas, sem sombra de dúvida, seria um candidato muito forte, muito mais forte do que a Ramagem foi contra ele, Paz, na disputa da Prefeitura do Rio. Porque não é um bolsonarista, é um Bolsonaro, né? É diferente. Não, desculpa a minha empolgação aqui, e acabei te atrapalhando, desculpa. Assim, mas, cara, me parece tão óbvio, parece aquela coisinha de ligar pontos, né? 1, 2, A, B. Se o estado do Rio é bolsonarista, 70%, 68%, 70%, e Flávio é Bolsonaro, por que ele não vem governador, candidato a governador? Essa é a pergunta. Agora você traz essa possibilidade aí de bastidor, né? Que não só muda o cenário, como também da eleição estadual, como o que se pretende para depois, 2030, quem sabe? Muda toda a articulação. Porque aí tira o conforto dos números hoje que o Eduardo Paes tem. Não, Luiz? Eu acho assim que eu acho que assim, tem que esperar a pesquisa. Eu também não posso, né, falar de orelhada. Mas eu acho que a vantagem de Paes, ela inicialmente, ela não sumiria com o Flávio Bolsonaro. Agora, que a gente teria certamente um pré-candidato com 2 dígitos de intenção de voto, certamente teríamos. E nós não temos ainda esse pré-candidato da direita. E todas as pesquisas e urnas de 2018 para cá provam o bolsonarismo é muito mais forte no estado do Rio de Janeiro do que o lulopetismo. Muito mais forte. Com toda a crise de Bolsonaro, ele ameaçando ser, em vista de ser preso aí no próximo mês, né? Ainda mais forte. Bolsonaro é paulista, mas o bolsonarismo não é um fenômeno fluminense, é um fenômeno do estado do Rio de Janeiro. Né? Nasce aqui. Né? Ele tem base eleitoral no domicílio eleitoral no Rio. Tem domicílio do estado do Rio de Janeiro, depois do deputado federal, sempre pelo Rio de Janeiro. Uhum. Bom, são 9h14. Cara, te agradecer por hoje, Aloysio. Boa sempre essa intervenção desses painéis que a gente promove aqui, essa coisa da gente debater e discutir, que mostra bastante aí um pouco do que é o perfil do trabalho também da gente, né? A gente coloca algumas opiniões também e a gente deixa claro o que é uma opinião, o que é um artigo, o que é um contexto diferente de posição, opinião pessoal e opinião do grupo Folha da Manhã de Comunicação, o que é extremamente possível e normal de acontecer, que as pessoas às vezes também não conseguem alcançar e entender o que é um artigo, o que é um editorial, o que é isso, aí vai longe. Mas a gente vai estar de volta amanhã, às 7h da manhã. Amanhã eu pedi a você para fazer a gentileza, anunciar o nosso convidado. E também, assim como na quinta, a gente vai estar, e semana toda, se Deus quiser, né, trazendo aqui sempre temas importantes para a nossa cidade e região. Obrigado por hoje, Aloysio, e até amanhã. Obrigado, Nogueira, obrigado, Beto, na técnica, obrigado, sobretudo, ao ouvinte, telespectador do Folha no Ar.
Amanhã João Siqueira, do comitê do Paraíba, né, falando sobre, conhece muito essa questão hídrica da região, é produtor rural, né, tem um trabalho muito, muito importante feito na UENF, né, um trabalho acadêmico também, de pesquisa, de formação, analisar essa questão de semiárido aqui, sobre óleos técnicos, né, e o que tem o que tem em Campos, passou a ter de geógrafo e climatologista. Zé Cunha Filho que dizia, né? O Karl Marx, o marxista de axila. Bota das cápsulas embaixo do braço e sai gritando palavra de ordem, né? Agora são os climatologistas e geógrafos de axila, né? Vamos trazer gente que realmente entende do assunto, né? Enquanto eles estão no campo do futebol, do esporte, aí aborrece, mas não prejudica tanto. Agora, mas vai para essas outras áreas em que você tem regiões e milhares de pessoas, né, envolvidas, e dependendo de uma situação como essa, aí já começa a complicar e complicar muito. 9h16. Valeu então, Aloysio. A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. A gente volta amanhã às 7. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radmed Diagnósticos por Imagem e consórcio do Sicoob Fluminense. Você com tudo para realizar o seu sonho da casa própria, do carro, do terreno, do apartamento, é com o consórcio do Sicoob Fluminense. Informe do trabalhador. Expandir, modernizar com qualidade e excelência. Rede de Postos Mariana. Combustíveis, troca de óleo, lavagem e lubrificação. Loja de conveniência, conforto e atendimento. Rede de Postos Mariana. Rede de Postos Mariana. Vem pra cá. Qualidade e compromisso com você. Rede de Postos Mariana. Vem pra cá. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina.